Meus amados, vamos colocar em pé, fazemos a leitura, Hebreus capítulo 12, capítulo versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um rebaixo, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Senhor, Pai de todo amor, Tu és o Deus que se revela ainda hoje, por intermédio da Tua palavra. Cremos, ó Deus, nestas palavras que são inspiradas e que são, ó Deus, poder para a salvação de todo aquele que crê. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e a viver por intermédio dela, assim para todos sempre, ó Deus, até o Senhor voltar ou até o Senhor nos chamar para si. Assim nós queremos te agradecer, colocando diante de Ti este momento, ó Deus, em Tuas mãos. O Senhor traga iluminação e o Senhor venha nos edificar enquanto igreja, salvar e redimir aqueles, ó Deus, que se encontram, ó Deus, angustiados, amargurados hoje. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder e a Tua graça especial sobre as nossas vidas. Em Jesus assim oramos e te pedimos com ações de graças por tudo e dizemos amém. Assim seja. Poder assentar, meus amados. Meus amados irmãos, eu queria meditar com a igreja hoje o seguinte tema: vença hoje a amargura. Você pode dizer isso para o seu irmão que está ao outro lado, você pode falar isso para ele. Meu irmão, vença hoje a amargura. Você pode falar isso também para ele, vamos lá? Meu irmão, minha irmã, vença hoje a amargura. Quem aqui já assistiu o desenho dos Smurfs? Quem aqui já assistiu o desenho dos Smurfs? Os Smurfs são pequenas criaturas azuis que vivem em uma aldeia mágica na floresta. Cada Smurf tem sua própria personalidade e habilidades únicas. No entanto, há um Smurf em particular chamado Zangado, que parece estar sempre de mau humor e reclamando da vida. Zangado, com a sua expressão carrancuda e voz gritada, muitas vezes desabafa sobre as dificuldades do dia a dia. Ele está sempre estressado, seja por uma causa ou outra, seja por causa das travessuras do Gargamel, da falta de comida, ou simplesmente porque o sol não está brilhando o suficiente. Acabei de descrever uma pessoa amargurada. Quem aqui já se sentiu amargurado? Quem aqui dos irmãos já se sentiu amargurado? Eu já me senti amargurado. E o significado da palavra amargura traz a ideia de uma pessoa amarga, triste e cheia de ressentimentos, que vez por outra se encontra assim nos dias difíceis da nossa vida. E diante disso, meus irmãos, hoje eu lhe convido a vencer a amargura com a ajuda do Senhor. Você que se encontra amargurado hoje, você já sentiu essa amargura no passado, esta palavra é para a minha vida, para a sua vida. Eu lhe convido a vencer a amargura com a ajuda do Senhor, obedecendo a exortação do autor aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é uma das cartas do Novo Testamento, embora o autor seja desconhecido tradicionalmente. Como forte indicação autoral temos o apóstolo Paulo. A Epístola aos Hebreus, ela oferece uma visão profunda sobre a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra redentora. Ela foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo e destinada
Então essa carta ela foi endereçada inicialmente aos judeus de nascença, mas também ela é direcionada ao povo do Senhor hoje, o povo nascido e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Então ela é para a minha vida, é para a sua vida hoje. Nela nós encontramos ensinamentos e orientações valiosas para a fé e sabedoria cristã. O capítulo 12 aos Hebreus, ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira, destacando o supremo herói da fé. Observe aí o capítulo 12 na sua Bíblia, dos versículos 1 ao 3. A segunda parte, uma instrução aos cristãos, a fim de que eles façam as pazes com as provações, dos versículos 4 a 13. A terceira parte, como vencer a amargura da alma. Foi o texto que nós temos inicialmente, o texto que nós estaremos meditando, dos versículos 14 a 17. Por fim, a quarta parte, uma advertência final aos cristãos desviados, dos versículos 18 a 29. E diante disso, iremos meditar hoje nas 2 virtudes reveladas na Bíblia, em forma de exortação para vencermos a amargura, que é um veneno mortal para a nossa alma, especialmente para a nossa vida espiritual. A primeira virtude, a paz. A segunda virtude, a pureza. São essas 2 virtudes, são essas 2 graças que nós iremos meditar hoje e irão nos dar estratégias espirituais para que nós possamos ficar livres da amargura do dia a dia, dos problemas, das situações que chegam, para que nós possamos vivenciar em nossa vida comum. Então, a primeira virtude, a paz. Dos versículos 14 a 15, nós iremos meditar nessa primeira virtude, mas antes, o que é uma raiz de amargura segundo a Bíblia? O sentido teológico traz a comparação da amargura como um sentimento péssimo, como uma espécie de raiz venenosa, podendo se infiltrar no coração humano e causar sérios danos à sua espiritualidade e podendo levar até a apostasia, em último caso. Uma amarga sensação dirigida por ressentimentos, por raiva e ódio. Quem aqui, dos irmãos, já não conheceu pessoas, né? A famosa expressão, mas fulano de tal é tão tóxico. Ele já ouviu essa expressão? É uma expressão do nosso tempo, bem moderno, né? Fulano de tal, Beltrano é tão tóxico. A pessoa de cara amarrada, né? A pessoa que não dá um sorriso, uma pessoa que vive no mundo dela, sem expressão alguma, séria, com raiva. Então, é esse tipo de pessoa amargurada no nosso tempo, uma cara amarrada, parece um esgoto zangado. Eu acho que quem já assistiu o desenho vai pensar direitinho nele, né? Um esgoto zangado, um cara amarrado. Parece que a vida é um estresse e o estresse é a vida. E vive murmurando da vida. A toxicidade chamada amargura é comparada em alguns alimentos que deixam um sabor amargo na boca. Algumas situações podem tornar a vida amarga. Portanto, guardar a amargura não é bom, porque tira a alegria da vida. Vou repetir. Guardar a amargura não é bom, porque tira a alegria da vida. Tira a alegria da vida e ainda traz muito sofrimento. E qual é a primeira virtude? Qual é a graça que o Senhor nos dá para vencermos a amargura? A paz. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. Amém. A primeira virtude é a paz. A paz é geralmente definida como um estado de calma e tranquilidade. Não é a ausência de perturbações e agitação, pois o próprio Jesus nos disse em João, no capítulo 16, abram aí, capítulo 16, no versículo 33. 16, 33. Quem abriu, leia comigo, por favor. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, ou passareis por aflições, mas tende
o ânimo, eu venci. Então, a paz que o Senhor Jesus, Ele vai transformar o nosso coração, não a paz livre de contendas e de conflitos. A gente pode estar envolvido com tudo isso, mas a paz de Cristo, ela excede todo entendimento e salva o nosso coração e a nossa mente no Cristo da glória. Amém, igreja? Então, pensando sobre isso ainda, meus amados, a paz não é ausência, como já falei, de conflito, pois o coração humano, ele é conflituoso. Nas palavras do profeta Jeremias, abram comigo Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, onde o profeta vai nos dizer o seguinte: Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Somente Deus conhece. Amém? Porque Ele é onisciente. Ele sonda o nosso coração e esquadrinha a nossa alma. Ele sabe perfeitamente como nós estamos. Então, esse Deus, Ele, por nos conhecer, Ele sabe que nós necessitamos da paz, que o mundo não pode dar, mas que o seu Filho Jesus, Ele pode nos fornecer. A graça chamada paz é a habilidade de lidar com o conflito por meios pacíficos. E pastor, quais são os meios pacíficos? Vamos a eles, esses meios que a Bíblia nos revela hoje. Vamos ao texto, verso 14 e o verso 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Em outras palavras, meus irmãos, de maneira bem didática, quero ser bem claro com os irmãos, preste atenção. O primeiro meio pacífico para vencermos a amargura é seguir a paz. Amém? O que é seguir a paz, pastor? É andar em paz, é viver em paz, buscando a paz para com todos os homens, ser amigo da paz e inimigo das brigas. Pois nas palavras de Tiago, servo do Senhor, Tiago, servo do Senhor, no capítulo 4, o verso, passa algumas páginas da sua Bíblia, veja aí, Tiago, servo do Senhor, capítulo 4, o verso 1 vai nos dizer o seguinte: ele vai trazer aqui duas perguntas essas categóricas, perguntas essas, melhor dizendo, que ao perguntar, ele quer um retorno, Tiago, ele quer um retorno da nação dos judeus, da nação a qual ele trouxe essas perguntas. É uma pergunta que automaticamente necessita de uma resposta. Então, a primeiro questionamento é um questionamento, claro. O segundo questionamento já vem com a resposta, mas não deixa de ser um questionamento também. Então, Tiago, no capítulo 1, o verso 1 vai nos dizer: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Terceira pergunta. A segunda agora: de onde senão os prazeres que militam na vossa carne? Ele responde a primeira pergunta e faz uma outra pergunta aqui, para que nós possamos refletir que tudo que muitas vezes procede de mal não provém do diabo. Muitas vezes a gente quer colocar a culpa do diabo. Não, a culpa aqui é da nossa própria carne, as nossas próprias paixões desenfreadas, a guerra, as contendas, as porfias, as injúrias, tudo provém de nós, porque nós somos mal por natureza, porque todo bem procede de Deus. Então nem o bem procede do homem, todo bem procede de Deus. Então Tiago, ele levanta aqui a natureza humana, é como se ele colocasse um patamar agora, como se ele quisesse elevar a natureza humana aqui, para mostrar a malignidade da nossa natureza, as guerras, as cobiças que fazemos.
fazemos. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós cobiçamos e nada iremos possuir, porque queremos mal, porque ouvimos as ideias do mundo, os valores conformados à qualidade. A gente é seduzido por esses valores, por essas ideias. E se nós não tivermos uma base bíblica, se nós não tivermos uma apologia, uma defesa da fé nas nossas vidas, mediada por uma vida devocional, por uma vida de oração, nós caímos, nós somos seduzidos e estamos aí com essas ideias diabólicas, com essas ideias demoníacas do mundo, que estão entrando dentro da igreja e que estão trazendo um prejuízo catastrófico, meus amados irmãos. Então, preste atenção, que aqui ele vai falar que tudo ele provém dos nossos prazeres carnais, dos prazeres momentâneos, que trazem guerra aos nossos relacionamentos interpessoais, sobre as famílias que estão vivendo em pé de guerra. Enquanto você está aqui, famílias estão sendo destruídas nessa hora. Famílias estão em pé de guerra uns com os outros, pai contra filho, filho contra pai, e aí por aí vai, etc. Não atentamos muitas das vezes para os fundamentos do reino dos céus. Romanos capítulo 14, verso 17 nos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, a paz e alegria no Espírito Santo. Mas o segundo meio pacífico para vencermos a amargura, primeiro vimos que é seguir a paz. O segundo é a santificação. Santificação essa que estudamos quinta-feira passada, por intermédio dos fundamentos da fé determina, a pergunta 80, onde pergunta o que é santificação. E a resposta: santificação, segundo o nosso fundamento da fé, é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pelo qual ele liberta o ser humano do domínio do pecado e renova todo o seu ser, segundo a imagem de Deus, dessa forma capacitando para a retidão e para a prática das boas obras. A gente viu que sem santificação, ele vai dizer claramente aqui: ninguém verá ao Senhor. Então a santificação, ela é um processo, ela é gradativa. Todo dia nós buscamos, todos os dias nós procuramos esse Deus, porque dele provém toda a santidade. E para que nós possamos purificar das nossas iniquidades, das nossas transgressões, dos nossos pecados, é necessária uma busca intencional e relacional com o nosso Deus. Você tem procurado isso? Continue procurando, tendo a intenção de buscar, tendo a intenção de se relacionar, de ser íntimo com o Pai por intermédio das suas disciplinas espirituais. Mas um terceiro meio pacífico para vencermos a amargura é perdoar as faltas uns dos outros. Você tem perdoado aqueles que te ofenderam, tem que perdoar também. Certo dia, um amigo pastor, ele me enviou uma mensagem que dizia: o amor cura. Você pode dizer isso para o seu irmão, para o seu lado? O amor cura. Que amor é esse? Que amor é esse que cura? O amor de Jesus. Fala para ele: o amor de Jesus. Pois quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. O quarto meio para vencermos a amargura é cortar, diz aqui, a exortação, cortar o mal pela raiz, para que não ocorra a contaminação de muitos irmãos. O que Provérbio vai nos dizer? Abram aí, Provérbios 15, versículo 1, diz o seguinte: Provérbios 15, versículo 1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse verso está querendo nos dizer, meus amados, Salomão é cheio de sabedoria, cheio da inspiração divina. Ele nos ensina a
pensarmos antes de falarmos. As nossas palavras, elas têm o poder de ser bênção, mas também de maldição na vida do nosso próximo. Deus tem me ensinado, meus irmãos, que se alguém vier com uma pedra na minha direção, eu não vou com duas pedras na direção dele. De maneira alguma. Você não pode com duas pedras. Se alguém vem com uma pedra na sua direção, nós devemos desarmar os zangados. Você pode falar isso para o seu irmão ao seu lado? Nós temos que desarmar os zangados. Existem muitos zangados, meus irmãos. Como é que a gente vai desarmar um zangado? A gente primeiro abraça o zangado. Amém? A gente primeiro abraça o zangado. Quem está ouvindo amém? Abraça o zangado. Amém? Abrace ele. Não somente isso. Ore pela vida dele. Amém? Ore pela vida dele. O abraço é terapêutico, acompanhado da oração. Tiago capítulo 5, o verso 15 nos diz o seguinte: a oração da fé salvará o enfermo. Parafraseando, salvará o zangado. Amém? A oração da fé salvará o zangado. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. A segunda virtude, a pureza. Amém? Vimos que a primeira virtude é a paz. Agora a segunda graça que o Senhor nos dá para vencermos a amargura é a pureza. A pureza, preste atenção, na perspectiva teológica, é um valor fundamental para a vida cristã plena. Ela envolve a santificação do corpo e ela envolve a santificação da mente e do espírito. Deus chama seus filhos à santidade e à pureza. Vamos observar o que Levítico, abram aí suas Bíblias novamente, mantenha sua Bíblia aberta. Levítico, no capítulo 20. Levítico, no capítulo 20, verso 7 e 8, nos diz o seguinte: capítulo 20, Levítico 7 e 8. Quem abriu ler comigo, por favor? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Verso 8: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifica. Quem santifica o crente? O Senhor. É Ele que santifica, é Ele que separa para a sua glória e para o seu louvor. Então aqui nós temos uma ordem direta de Deus: sede santos, porque eu sou santo. E Deus aqui direciona esta ordem aos seus filhos: vivam uma vida pura e íntegra diante dos meus olhos. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Hebreus capítulo 12, o verso 29 vai dizer o quê? Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Esse Deus que olha para nós com graça por intermédio de quem? Jesus. Outrora ele olhava para nós com ira, porque nós não tínhamos o sangue do Cordeiro de Deus purificando os nossos pecados, nos perdoando de toda imundícia do pecado. Mas Ele nos olha agora pela purificação feita em Cristo, pela justiça perfeita de Cristo derramada sobre nossas vidas. O que é isso, pastor? Pureza. Essa pureza cristã, essa pureza da santidade derramada em nossos corações não provém de nós, mas provém do próprio Cristo. Por isso essa virtude da pureza, ela é pertinente à minha vida, ela tem que ser pertinente também à tua vida, às nossas vidas. Essa pureza, meus amados irmãos, dos versos 16 e 17, observe aí, capítulo 12, versos 16 e 17 diz o quê? Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Observe o texto, meus amados irmãos, acabei de ler. Segundo o comentário histórico-cultural, esses versos eles fazem referência a Gênesis. Abram aí, Gênesis, no capítulo 25. Gênesis, no capítulo 25, versículo 31. Diz o seguinte: disse Jacó:
vende primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, e que aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e o seu direito, e desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Perceba aí, meus irmãos, esse texto aqui está mencionando o Gênesis, né, como foi lido agora, e nós observamos aqui que Esaú foi alguém escravizado pelos seus desejos carnais. Esaú foi escravizado pela impureza sexual do seu tempo, com mulheres estrangeiras, teve mais de uma mulher, contra o casamento monogâmico, ele teve outras mulheres, casou-se com mulheres como a filha de Ismael. A gente vê isso relatado em Gênesis 28, verso 9, casou com outra mulher estrangeira, ismaelita. Então, Esaú é um homem que a Bíblia vai revelar sem discernimento. É um homem sem Deus, é um homem alheio à vontade do Senhor. Hoje a gente tem muitos homens, temos muitos Esaús no nosso tempo que vivem uma vida onde há promiscuidade, cheios de vaidade, um mundo oferecendo seus manjados, seus pratos de lentilha, e eles se alimentando, e eles se distanciando da presença de Deus. Então Esaú, ele viveu na perspectiva mundana: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele viveu nessa dinâmica, ele viveu de acordo com essa ideia mundana. Infelizmente tem muito crente no nosso tempo vivendo nessa onda. Irmãos, preste atenção. O impacto da impureza sexual é um desastre em nossa vida espiritual. Eu vou repetir novamente. O impacto da impureza sexual, ele é um desastre em nossa vida espiritual. A impureza pode afetar profundamente a vida cristã e o relacionamento com Deus. Quando alguém se entrega à impureza, afasta-se de Deus e de seus princípios, levando a sentimentos de culpa, vergonha e separação, ocasionados pelo quê? Pela amargura não tratada, massageada. Cuidado com a amargura massageada. Nós não tratamos ela assim, não podemos tratar ela assim, mas nós tratamos ela, já vou dizer, com as disciplinas espirituais. Além disso, a impureza, ela pode ter consequências físicas. Você sabia? Mentais, emocionais, espirituais, totalmente negativas. E diante disso, pastor, como iremos manter puro? Em primeiro lugar, devemos buscar a Deus diariamente com o odeio, a oração e a leitura da Bíblia. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer dia após dia: orar e ler a Bíblia periodicamente. Uma segunda coisa que nós devemos fazer é evitar situações que possam levar à impureza, como conteúdo sexual explícito em programas de TV ou em filmes. Em terceiro lugar, serve-se. Essa aqui, os irmãos, prestem atenção. Serve-se. O que é cercar-se? É estar em volta de pessoas que compartilham dos mesmos valores e dos seus princípios. Amém? Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é muito sério, meus irmãos. Com quem você está se relacionando? Diga com quem tu andas, e eu direi. Como é? Diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. É uma frase bem antiga, né? É um ditado bem antigo, mas cabe bem a calhar aqui no que eu estou explicando, né? Vai trazer uma explicação a isso. Então, meus amados, cuidado. A escola, a função social que você exerce no trabalho, o ambiente familiar em si, eles não são responsáveis
responsáveis por desviar os crentes. Mas eu te digo, as más companhias, sim, elas são responsáveis para desviar os crentes da presença do Senhor. Eu repito, meus irmãos, as disciplinas espirituais essenciais para mantermos a pureza, isso inclui práticas como oração, leitura da Bíblia, jejum e meditação. Não somente isso, o testemunho, quando você se propõe a proclamar Jesus, você está sinalizando que é um filho de Deus na sua vida pessoal. A busca pela pureza nos ajuda a sermos testemunhas fiéis de Cristo. Ele nos leva a experimentar a plenitude da vida em Cristo. Lembre-se de que a pureza não é uma questão de legalismo. Não estou falando aqui a pureza como uma forma de legalismo, de religiosidade pagã. Não. A gente guarda o nosso corpo, a gente guarda os nossos olhos muitas vezes porque nós amamos a Deus. Amém? Porque nós amamos a igreja na qual nós congregamos. Não queremos que a nossa imagem seja manchada e que, por intermédio da nossa manchada, o corpo de Cristo também seja manchado. Amém? Porque nós temos um relacionamento com Deus vertical, mas também com a igreja, de maneira horizontal. E tudo que ofende, que escandaliza a Deus, automaticamente escandaliza e ofende o meu irmão. Amém? Então, que nós possamos refletir na pureza. Como nós temos vivido nessa área, se nós temos sido puros de olhos, puros de mãos, puros aonde os nossos pés, os ambientes que nós temos passado, os ambientes que nós temos estacionado por um tempo. Então, a nossa vida é um coram del, a expressão latina, viva na presença de Deus. A expressão viva um coram del significa viver na presença de Deus. Os reformadores, os teólogos reformadores, eles entendiam que tudo que eles estavam envolvidos, eles não tinham um duplo pensamento, né, entre o sagrado e o profano. Não, tudo na vida dos reformadores era santo, era puro, porque tudo que eles faziam, tudo que eles se propunham a fazer e a realizar é para a glória de Deus. Só lhe dê glória, tudo para a glória de Deus. Então essa tem que ser a nossa motivação, a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer passar qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. É um processo, meus irmãos, é um processo. Não é verdade? Não acabou, não vai acabar aqui. É um processo contínuo, meus irmãos, de renúncia. Não é fácil, meus irmãos, é impossível viver a vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Tem que pagar o preço, meus irmãos, diariamente. É um esforço nosso para rompermos com os guilhões da morte, que outrora nos cercaram, mas tentam todas as formas nos prender novamente nas situações de risco espiritual. Vamos, calma. O processo contínuo exige disciplina e vigilância, mas também traz benefícios, amém? Traz benefícios, meus amados, significativos para quem quer seguir os ensinamentos de Jesus. Mas eu estou falando aqui para quem quer seguir os ensinamentos de Jesus, porque existem pessoas que não querem seguir os ensinamentos de Jesus, infelizmente. Mas aqui é para quem quer seguir os ensinamentos de Jesus. E eu espero, meus irmãos, que eu e você, nós estejamos nessa lista. Amém, igreja? Amém, meus amados? Portanto, vença hoje a amargura. Amém? Com as virtudes da paz e da pureza. Voltando à história dos Smurfs, apesar de seu temperamento, os outros Smurfs ainda o amam. Amém? Ainda o aceitam como parte da família. Afinal, todos têm seus momentos de frustração e irritação, não é mesmo? Não é mesmo assim? Então, da próxima vez que você encontrar seu cara, dê um sorriso, amém? O sorriso faz toda a diferença. Dê um sorriso para quem está zangado. Lembre-se que até mesmo os Smurfs têm seus dias difíceis. Algumas atitudes práticas, amém? Para a nossa vida. A primeira, siga a paz, amém? Independentemente se os outros querem seguir ou não.
siga a paz, ande na paz. É bom viver em paz. Sim ou não, igreja? Sim. Amém, glórias a Deus. A segunda atitude, não negocie com o pecado. Amém? Não negocie com o pecado. Satanás, ele sabe os teus conquistar. Ele sabe como agir e intervir na tua vida por intermédio das gerações passadas, né? Por intermédio ele viu muitos homens sucumbirem, caírem, eles, pessoas com inteligência tamanha. Nós não somos melhores do que esses homens. Satanás, ele conhece toda a nossa caminhar. Se nós temos testemunhado de Cristo, ele conhece. Se não temos testemunhado de Cristo, ele sabe. E ele faz os seus estratagemas, os seus laços. Ele coloca situações para nós nos deslizar. Ele sabe fazer os laços, projetar laços de morte para nós. Cuidado, meus irmãos. O pecado inascente bate a nossa porta todos os dias. As minhas irmãs, mulheres, sendo muitas vezes seduzidas por suas emoções, né? As mulheres, como sabemos, são mais levadas às emoções. Então elas são seduzidas na sua vida emocional, muitas vezes psicológica, por situações que vêm e vão. E o que dizer também dos homens? Os homens somos atraídos mais rapidamente pelos nossos olhos. É comprovado, né, biologicamente, que os homens eles são atraídos pelo que eles veem. Então, eu gosto bastante da ilustração do pastor Paulo Júnior, que vai dizer o seguinte: que se eu sei que eu vou para determinado lugar, e naquele determinado lugar, eu sou homem, né? Isso é para os homens, né? Se eu vou para determinado lugar, e naquele lugar existe uma mulher despida, o que automaticamente vai acontecer? É natural que a gente pode, e não somente isso, desejo, não é verdade? Mas tem duas coisas que nós temos que fazer nessa situação. Se deu o exemplo de uma mulher despida, mas pode ser N e outras situações de tentação. O que é que a gente deve fazer, homens? A gente tem que fugir. Amém? Fugir da aparência do mal. Outra coisa, se não dá para fugir, peça a pessoa para se retirar. Se retire, por favor, da minha vida. Se retire desse ambiente, por favor. Não está cabendo você aqui. Então, é duas coisas que a gente tem que fazer. Amém, homens? Amém, varões? Então, meus amados irmãos, em nenhuma hipótese a gente tem que paquerar com o pecado. É perigoso paquerar com o pecado, porque ele sempre vai nos vencer, porque nós temos essa predisposição para cair, nós temos essa predisposição para rejeitar o Senhor e nos conformar ao mundo, mas que sejamos inconformados. Amém? Deus te chamou para ser um inconformado com este mundo tenebroso, com este mundo maligno, com este mundo de horror. Amém?